Capítulo 8. A salvação. A natureza da salvação. O que constitui a salvação? 3 aspectos da salvação. Justificação. É um termo que nos faz lembrar um tribunal. Graças ao sacrifício de Cristo, o homem, culpado e condenado perante Deus, é absolvido e declarado posicionalmente justo, isso é, justificado. Mudança de posição diante de Deus. Regeneração, a experiência subjetiva, e adoção, o privilégio objetivo, sugerem uma cena familiar. A alma, morta em transgressões e ofensas, precisa de uma nova vida, sendo esta concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família por meio da adoção. A palavra santificação sugere uma cena do templo, pois essa palavra relaciona-se com o culto a Deus. A santificação diz respeito à pureza, mas também à separação para o serviço de Deus. Harmonizada em suas relações com as leis de Deus e tendo recebido uma nova vida, a pessoa, desta hora em diante, dedica-se à obra do Pai. O homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada com Deus. Foi adotado na família divina e agora dedica-se a servi-lo. Em outras palavras, sua experiência da salvação consiste em justificação, regeneração, adoção e santificação. Sendo justificado, ele pertence aos justos. Sendo regenerado, ele é filho de Deus. Sendo santificado, ele é santo, literalmente uma pessoa santa, pura e separada. A salvação. Externa e interna. A salvação é tanto objetiva, externa, como subjetiva, interna. A justiça, em primeiro lugar, é a mudança de posição, mas acompanhada pela mudança de condições. A justiça é imputada, mas também conferida. A adoção refere-se a conferir o privilégio da divina filiação. A regeneração trata-se da vida interna que nos faz participantes da natureza divina. A santificação é tanto externa como interna. De modo externo, é separação do pecado e dedicação a Deus. De modo interno, é purificação do pecado. O aspecto externo da graça é provido pela obra expiatória de Cristo. O aspecto interno é a operação do Espírito Santo. Condições da salvação. As Escrituras apresentam o arrependimento e a fé como condições da salvação. O batismo nas águas é mencionado como um símbolo exterior da fé interior do convertido. Abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições e os preparativos para a salvação. Não há mérito nem no arrependimento nem na fé, pois tudo quanto é necessário para a salvação já foi providenciado por Deus. Pelo arrependimento, o pecador remove os obstáculos que o impedem de receber o dom da salvação, e pela fé ele aceita esse dom. Mas embora o arrependimento e a fé sejam obrigatórios, sendo mandamentos, é necessária a influência ajudadora do Espírito Santo, que está implícita. A blasfêmia contra o Espírito Santo afasta o único que pode comover o coração do homem pecador e levá-lo à contrição. Por isso, para tal pecado não há perdão. Arrependimento. Há uma palavra grega traduzida arrependimento que significa literalmente mudar de ideia ou de propósito. O pecador arrependido se propõe a mudar de vida e voltar-se para Deus. O resultado prático que ele produz frutos dignos do arrependimento. O Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus à consciência, comovendo o coração e fortalecendo o desejo de abandonar o pecado. Fé. No sentido bíblico, significa crer e confiar. A fé intelectual não é o suficiente para adquirir a salvação. A fé, oriunda do coração, é o essencial. Fé intelectual significa reconhecer como verídicos os fatos do Evangelho. Fé provinda do coração significa a dedicação da própria vida a esses fatos. Conversão. A conversão, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Atos 3,19. O termo é usado para falar do momento em que o pecador volta aos caminhos da justiça,
mas também do arrependimento de alguém que já se encontra nos caminhos da justiça. A conversão descreve o lado humano da salvação, mas ao mesmo tempo é um efeito sobrenatural. Ela é a reação por parte do homem ante o poder da graça de Deus e de sua palavra. A justificação. Natureza da justificação. Absolvição divina. O substantivo justificação ou justiça significa um estado de aceitação que é dom gratuito da parte de Deus, posto à nossa disposição pela fé em Cristo. Romanos 1,17, 3, 21, 22. Justificação é uma mudança de posição da parte do pecador. Antes condenado, agora, porém, goza de absolvição. Antes estava sob a condenação, mas agora participa da divina aprovação. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e remoção da condenação, pois, no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Necessidade de justificação, condenação do homem. Paulo afirma que a justificação pela fé foi o plano original de Deus para a salvação dos homens. A lei foi acrescentada para disciplinar os israelitas e fazê-los sentir a necessidade da redenção. Gálatas 3:19, 26. A lei do homem em si não possuía poder para salvar, como um termômetro não tem poder para baixar a febre que ele registra, pois o próprio Senhor, o Salvador do seu povo e a sua graça seria a única esperança. A fonte da justificação, a graça. Graça significa, primeiramente, favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Alguém que definiu como a bondade genuína e favor não recompensados, ou favor não merecida. Dessa forma, a graça nunca incorre em dívida. O que Deus concede, concede-o como favor. Nunca podemos recompensá-lo ou pagar-lhe. A salvação é sempre apresentada como um dom, um favor não merecido, impossível de ser recompensado. É um benefício legítimo de Deus. Devemos esclarecer que a graça não significa que Deus é de coração tão magnânimo que abranda a pena ou desiste de um juízo. Sendo Deus o soberano perfeito do universo, ele não pode tratar indulgentemente o assunto do pecado, pois isso deprecia sua perfeita santidade e justiça. A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Por isso, ele pode justamente perdoar os pecados sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos. Os pecadores são perdoados, não porque Deus seja benigno para desculpar os pecados deles, mas porque existe redenção mediante o sangue de Cristo. Salvação é perfeição em Cristo e não competência de caráter. Ela procede sempre e somente de Deus, nunca do homem. Fundamentos da justificação. A justiça de Cristo. Como pode Deus tratar o pecador como uma pessoa justa, provendo justiça? Mas será que isso é apenas conceder o título de bom e justo a quem não merece? O Senhor Jesus Cristo tomou o lugar do pecador, o qual é declarado justo mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa completa libertação por preço pago. Cristo ganhou essa justiça por nós, por sua morte expiatória, como está escrito, ao qual Deus propôs pela propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação é aquilo que assegura o favor de Deus para com os que não merecem. Cristo morreu por nós, para nos salvar da justa ira de Deus e nos assegurar o seu favor. O ato pelo qual Deus credita essa justiça à nossa conta chama-se imputação. Imputação é levar à conta de alguém as consequências do ato de outrem. As consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. As consequências da obediência de Cristo foram levadas à conta do crente. Cristo pagou por nossa culpa, satisfez a lei tanto por obediência como por sofrimento e tornou-se nosso substituto. Deus então nos aceita, não por qualquer bondade própria que nós tenhamos, nem pelas coisas imperfeitas que são as nossas obras, nem por nossos méritos, mas porque nos foi creditada pela perfeita e toda suficiente justiça de Cristo. A fé une o crente com Cristo vivo. Essa união com o autor da vida resulta na transformação do coração. A fé pela qual a pessoa é realmente justificada
necessariamente tem que ser uma fé viva. Uma fé viva produzirá uma vida reta. Será uma fé que opera pelo amor. Gálatas 5:6. Vestindo a justiça de Cristo, o crente é exortado a viver uma vida em conformidade com o caráter de Cristo. A verdadeira salvação requer uma vida de santidade prática. Os meios da justificação. A fé. A alma humana nasceu no pecado, é herdeira da miséria e carece de uma transformação radical, tanto por dentro como por fora, tanto diante de Deus como diante de si própria. A transformação diante de Deus denomina-se justificação. A transformação interna espiritual que se segue chama-se regeneração pelo Espírito Santo. Esta fé é despertada no homem pela influência do Espírito Santo, geralmente em conexão com a palavra. A fé lança mão da promessa divina e apropria-se da salvação. Ela conduz a alma ao sossego em Cristo, como Salvador e sacrifício pelos pecados. Concede paz à consciência e dá esperança consoladora do céu. A fé deve ser viva, de natureza espiritual e rica em boas obras de toda espécie. A fé não só recebe passivamente, mas também usa aquilo que Deus nos concede. É um assunto próprio do coração, e quem crê com o coração, crê também com suas emoções, afeições e seus desejos. Pela fé, Cristo mora no coração. Efésios 3,17. Ela opera pelo amor. É um poderoso motivo para a obediência e para todas as boas obras.